bem-vindo, seja bem-vindo. O podcast A Caça a Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targ e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar sobre transição de carreira, salário emocional, sobre o mercado dos consultores e mentores de carreira. A gente vai falar sobre tudo isso junto e misturado. Nada mais, nada menos do que o meu convidado Maurício Sampaio. Maurício é um proeminente na área de recursos humanos, ele é professor, ele é especialista em carreira e ele vai trazer uma informação que tenho certeza que vai transformar a sua visão de mercado de trabalho. Gratidão, Maurício, chegando diretamente de São Paulo. Deixou a garoa lá para pegar chuva aqui. Justamente. Tá tudo bem, né? Não vou poder ir para o parque, né? Estamos aqui do lado do parque. Amiga, Sim. muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui e fazer parte dessa história, né? A história da Caça a Talentos. Ah, você tem Esse parte podcast nisso. maravilhoso. Já fui sua aluna, já fiz seus verdade. cursos, aprendi muito com você. Eu que te agradeço por ter isso vindo. Para mim é um orgulho também estar aqui e ver esse seu crescimento, né? Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, tá? A porta está sempre aberta. Ô Maurício, faz quanto tempo que você trabalha na área? Porque você tem uma visão de mercado, né? Que você já viu todas as ondas praticamente, né? Como que é isso? Os cabelos brancos vão entregando, né, Thaís? Pois é. Não, Thaís, eu trabalhei com escola há muitos anos, né? Eu comecei dentro de uma escola com 16 anos de idade. Minha mãe cismou de ter uma escola, aliás, já era o sonho dela desde pequena. E eu fui trabalhar muito cedo, né, na escola por conta de algumas coisas que aconteceram na vida pessoal, né? Então, meu pai faleceu, meu irmão faleceu, aí eu e o meu outro irmão do meio, a gente foi trabalhar... O Beto, né? A gente foi trabalhar na escola com a minha mãe porque ela precisava de ajuda. E, então, eu comecei muito cedo. Com 25 anos de idade, eu já era diretor de ensino médio dentro da escola. E me formei em pedagogia, sou pedagogo formado. E uma das coisas, né, como diretor de ensino médio, uma das coisas que eu fazia era ajudar os meus alunos nessa questão da orientação de carreira, escolha profissional. Isso é um problema ainda, e era um problema lá atrás. Eu estou falando aí de talvez aí mais de 20 anos Nossa, atrás, da né? época que a gente, eu lembro, tudo que eu tinha era o guia do estudante, né? E os testes vocacionais, né? Talvez o pessoal achava que era a salvação, mas na verdade, né, existe muita discussão sobre esses testes. Mas enfim, comecei lá atrás e eu me encantei por isso, né? Dentro de todas as coisas que eu fazia, eu me encantei por essa questão de falar sobre carreira, profissão, escolha profissional, até porque eu também tive essa dificuldade. E eu tomei uma decisão lá atrás. Eu falei, poxa, eu quero trabalhar com isso, né? Eu quero ajudar essa garotada. Então, o que eu fiz? Eu acabei montando um escritório paralelamente à escola. Então, eu trabalhava de manhã na escola. Eu era sócio mantenedor e diretor de ensino médio. Então, trabalhava de manhã, à tarde eu montei um escritório para atender a garotada. E, de fato, eu tinha muita facilidade para angariar essa turma, porque eu era diretor de ensino médio. Então, um chama o outro, que chama o outro. Enfim, eu atendia praticamente dia e noite. Só que teve um problema. Eu não sabia cobrar. Eu amava atender. Sim. Acho que você já conhece essa história de não Sim. saber cobrar, né? Sim. Muita gente que vem para essa Sim. área do conhecimento, né? Eu acho que é uma das maiores dificuldades das pessoas é saber cobrar. Porque como a gente ajuda as pessoas, a gente acha que tem que fazer isso de graça. Mas enfim, passou 1 mês, 2 meses, montei aquele escritório bonito, né? Porque quando a gente acha que, né, principalmente depois que eu fiz uma formação em coaching, então se pregava que o coach tinha que ter um lugar legal para atender, enfim, montei o escritório lindo, comecei a atender de noite, então aprendi trabalhar com método, com ferramenta, isso para mim foi bem tranquilo. O problema é que chegou uma hora que eu não tinha mais dinheiro para pagar esse escritório, porque quando eu comecei a investir no escritório, eu não tinha receita, eu só tinha saída, né? Eu não tinha receita. Aí chegou num determinado momento que eu liguei para o meu irmão, para o Beto, falei, Beto, ele tinha uma caminhonete na época, falei, Beto, encosta a tua caminhonete aqui que eu vou carregar os móveis e tal, vou voltar para a escola. Então, acho que eu fui o primeiro profissional no país a falir um escritório de orientação, de coach, de carreira. Então, na época não tinha esse papo de mentoria. Então, eu comecei isso em 2005, foi isso. Sim. Eu comecei essa jornada em 2005. Só que eu não parei meu projeto, né? Quando eu fali, literalmente, o escritório, eu comecei a atender onde dava, cafeterias. Na época não tinha co-work, não existia co-work, então eu atendia em cafeterias. Não era cool atendendo uma cafeteria. Não era nada cool. Hoje, né, Sim. as pessoas até têm isso como opção. Naquela época era o que tinha. Não era opção, era o que tinha.
Eu pegava salas emprestadas de escritórios de amigos depois do horário para atender, enfim, onde dava eu continuava a atender. E ali começou o meu projeto, né? E estou nessa até hoje. Então, o que aconteceu? Os alunos começaram a indicar os irmãos que estavam na faculdade e que queriam sair para o mercado de trabalho e precisavam de um apoio. Aí, daqui a pouco, a mãe desses adolescentes e jovens começava a falar, não, meu marido está lá de cama porque perdeu o emprego, ele precisa arrumar outro emprego. Ou conheço alguém que precisa fazer uma transição de carreira, a pessoa está chateada dentro da empresa, quer fazer uma transição, enfim. Eu fui atendendo de A a Z em termos de carreira, de todos os desafios. E fui me especializando nessa área. E em 2011... as pessoas começaram a me procurar, falando, Maurício, eu queria entender como é que você faz esses atendimentos e tudo mais. Foi quando eu criei o Instituto Maurício Sampaio e comecei a formar outros profissionais, outros especialistas nessa área, que foi quando eu te conheci. Você fez uma formação lá atrás comigo em coach de carreira, então estou desde 2005 nessa jornada. E o que você vê que mudou no mercado hoje, quando a gente fala de carreira? Porque tem muita gente querendo fazer transição e, assim, os números continuam alarmantes, né? A maioria dos profissionais é insatisfeita na carreira. Acho que com a pandemia piorou, né? E com a pandemia, a gente ficou lá no banquinho do pensamento, lá, né? Pensando na vida, avaliando tudo, e acho que isso veio com mais força, né? O conflito que talvez ia demorar anos para surgir, as pessoas querem mudar mais cedo de carreira. Então, o que você me diz com relação a esse mercado? Como é que estão aí os brasileiros no quesito carreira? O que está acontecendo com a gente? A coisa está feia, não é só no Brasil, é no mundo, eu tenho acompanhado, eu adoro, né, colecionar pesquisas e isso não é uma realidade só do Brasil, é no mundo. O fato é que a pandemia realmente acelerou isso, até porque a pandemia trouxe um sentimento para as pessoas, né? Não sei se foi sentimento ou fato de que a gente, a qualquer momento, né, pode passar dessa para melhor, né? Pode mudar de plano. Né? E isso acelerou muitas pessoas a pensar o seguinte, poxa, eu preciso resolver o problema que eu estou passando, porque eu quero viver uma vida melhor, quero viver com mais propósito. Eu nunca vi tanta gente falando sobre propósito, né? Quero viver mais propósito. Nunca vi tanta gente falando que quer mais sentido na vida. Eu não quero mais viver esse tipo de vida. Eu quero ter sentido na minha vida. Eu quero ter qualidade. Né? Nunca as pessoas procuraram tanto um novo estilo de vida. Então, isso acelerou. De certa forma, isso traz para o mercado uma oportunidade para nós, profissionais. Né? Eu vejo para os meus alunos, eles não tiveram problema nenhum na pandemia. Quer dizer, alguns tiveram, outros tantos não, porque a demanda começou muito grande de pessoas que queriam fazer uma mudança, ou talvez até uma recolocação profissional de uma empresa para outra. Mexeu. Na verdade, na mídia, eu nunca vi falar tanto sobre carreira, profissão, né? Todas essas questões relacionadas. Mas, enfim, isso mudou. E a questão da transição de carreira, especificamente, ela virou um desafio. Por que um desafio? Porque hoje a gente está vivendo num mundo de possibilidades, não mais de oportunidades. Existem as oportunidades. Qual é a diferença, né, dessa questão de oportunidades e possibilidades? Oportunidade é quando você entra, por exemplo, numa sala como essa, tem duas portas, porta A e B, e a porta A é uma oportunidade, a porta B é uma oportunidade, e você escolhe essa oportunidade. A possibilidade é quando você entra nessa sala e não tem porta nenhuma, você cria essa possibilidade. Eu vou dar um exemplo meu. Lá atrás, quando eu fiz a minha própria transição de carreira e comecei a trabalhar como orientador vocacional, profissional, depois eu conheci o coaching em 2000 o coaching, a minha primeira formação foi em 2006, 2007. E aí eu falei, poxa, por que não juntar todos esses meus estudos da área vocacional, de carreira e tudo mais, com as ferramentas de coaching? E lá atrás eu criei o coach de carreira no Brasil. Então, talvez eu tenha sido um pioneiro nesse método no Brasil. E isso foi uma possibilidade que eu criei lá atrás. Não tinha essa oportunidade, não existia nenhuma porta falando assim, olha, entra aqui que aqui você vai se formar em coach de carreira, você vai trabalhar com coach no mercado de carreira. Então, eu criei essa possibilidade. Isso foi de uma forma muito natural, não foi de uma forma pensada como hoje é possível você estruturar isso. Então, em termos de transição de carreira, a gente está vivendo num mundo de possibilidades e isso traz novas perspectivas, né? Do que você pode fazer com a sua carreira, né? Então, pessoas da nossa área do conhecimento, poxa, tem uma oportunidade gigante. Aliás, não se falava lá atrás, né, quando a gente falava assim, não, fazer uma transição de carreira para trabalhar prestando serviço. A gente já usava esse termo, Sim. Né? Uhum. Eu vou prestar serviço. Sim. E para muitos, prestar esse serviço era algo como se fosse algo pontual. Eu vou prestar até alguma coisa melhor.
Hoje não, né? A gente pode empreender nessa área do conhecimento. Aliás, meu último livro, estou te devendo ele. Sim, estão me devendo mesmo. Fala justamente sobre isso, né? Sim. Sobre empreender o seu conhecimento. Então, isso é uma possibilidade para milhares de pessoas que não querem, talvez, empreender algo físico, né? Fazer uma transição de carreira e montar algo, talvez, sei lá, comprar uma franquia, uma micro franquia, ou montar um negócio próprio, pode empreender aí o seu conhecimento. Então, essa é uma nova possibilidade que também existe no mercado. Então, a gente está vivendo num mundo, assim, que acho que nem o céu é mais o limite em termos daquilo que você tem para se fazer em termos profissionais. E um profissional hoje que quer começar uma transição de carreira, quais são os passos essenciais para esse profissional, de repente, dessa vez acertar? Porque ele já escolheu uma vez e provavelmente não foi a melhor escolha. O que ele faz? Por onde que ele começa? Como que ele começa? O que ele... Às vezes o profissional está patinando e não consegue contratar alguém, um coach, ou você, ou um aluno seu, ou um orientador de carreira. O que ele pode fazer sozinho para ele... Até saber se vai pedir demissão, se não pede, se fica tempo fora de mercado, se não fica. Eu recebo muito essa dúvida. Eu imagino, né? Histórias e histórias de pessoas querendo mudar, mas não sabem nem qual é o primeiro passo. E eu acho que o que machuca mesmo não é você não ter chegado lá, não é você não ter a carreira dos seus sonhos, mas sim você saber que você viveu mais um dia e que você não deu um passo sequer em direção à carreira dos seus sonhos. E quando a pessoa começa a movimentação, parece que vai andando e o universo vai colocando o chão embaixo e vai conspirando para ela, né? Sim. Então, o que seria esses passos iniciais, assim, Maurício? Isso que você falou é uma verdade, né? É muita gente. Às vezes eu olho alguns comentários lá, não dá para olhar todos, né, nos vídeos que eu publico no meu canal no YouTube. E outro dia tinha um comentário de um professor que ele falava assim: eu vou de bicicleta todos os dias da aula e eu vou torcendo para ser atropelado. Sério? Porque eu não gostaria mais de estar fazendo o que eu estou fazendo. A minha vida profissional não faz mais sentido. Então, a gente chegou nesse ponto. E não é um exagero, não. Não é exagero. Não é exagero. A pessoa, eu muitas vezes, quando eu estava sofrendo, já sofri assédio e tudo, eu rezava para ficar doente, para não precisar ir trabalhar, porque era a única maneira que eu me permitiria não trabalhar. Não, é comum. Inclusive, saiu recentemente uma pesquisa nos Estados Unidos, imagino que nos Estados Unidos, onde a gente tem uma estrutura melhor, uma pesquisa do número de pessoas que vão a óbito por conta de questões de trabalho. E aqui não vai ser diferente, aqui a gente não tem essa pesquisa realizada. Sim. Talvez eu desconheça, até tenho, eu desconheça. Mas aqui não é diferente, né? Mas, enfim, se você não tem dinheiro para contratar, é lógico, a minha sugestão é que você contrate, né? E, assim, esquece essa questão do teste vocacional, fazer qualquer teste na internet. Não é isso, a gente sabe disso, né, Thaís? É um processo, né? Para você ajudar uma pessoa a fazer uma transição, que é algo tão delicado e tão importante, a gente tem que fazer todo um processo. Né? E que demora um tempo, não é do dia para a noite descobrir. Mas enfim, se você... E não é mágico também, não é mágico, né? Não é um teste falar, eu vou fazer, vou preencher, vai dar a carreira que eu vou seguir pelo resto da vida. Não tem magia nenhuma, não tem magia nenhuma. Agora, alguns pontos que são importantes. Né? A pessoa fala assim, Maurício, eu quero mudar de carreira. Tá bom. Primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, qual é o principal motivo? Porque assim, você já deve ter passado por isso enquanto coach, orientadora, mentora que você é. Às vezes a pessoa quer promover uma transição de carreira, que é algo muito pesado, não é simples, mas o ponto dela é só o chefe. Ela não aguenta mais o chefe, ela está de bode do chefe. E aí ela poderia só trocar de empresa, né? O que caracterizaria muito mais uma recolocação profissional, ou seja, ela não precisaria mudar a trilha de carreira dela, fazer uma movimentação pesada, inclusive financeira, e ela mudaria só de empresa. Então, saber o real motivo, né? Porque às vezes não é a questão de fazer uma transição de carreira, é só mudar de lugar. Então, isso é muito importante. Outro ponto importante é pedir para respirar, né? Porque tem muita gente que, inclusive, fica aguentando no lugar que está. Chega uma hora que a pessoa explode, e aí o que ela faz? Ela queima a ponte. E aí, do dia para a noite, ela fala assim, eu vou embora. Inclusive, recentemente, a gente teve esse movimento, né, universal, né, da grande renúncia. E agora há pouco saiu uma pesquisa mostrando que muitas pessoas se arrependeram. Um grande arrependimento. Por que isso? Porque justamente esse segundo ponto que eu ia falar. Não se faz uma mudança sem ter um mínimo de clareza de onde você quer estar depois. E foi o que aconteceu. Muitas pessoas entraram nessa vibe, né, da grande renúncia, foram lá, pediram demissão. Não, eu também estou nesse movimento. Ok, e agora o que você vai fazer da vida?
Ah, não sei. E assim, a maioria das pessoas que eu atendo, os meus próprios alunos atendem, a maioria, o ponto central é, eu só tenho clareza de uma coisa, é que eu não quero mais ficar onde eu estou, não quero mais ficar na minha empresa, não aguento mais meu chefe. Eu quero mudar. Só que elas não têm clareza para onde ir depois. Então, trabalhar essa clareza. E essa clareza na verdade, como é que você trabalha ela? É uma oportunidade que você tem hoje desse mundo de possibilidades. Se o mundo está te oferecendo possibilidades, você cria a sua própria possibilidade, isso diz o seguinte, você pode viver o estilo de vida que você deseja. Coisa que lá atrás não tinha muitas essas opções. Quando eu fiz a minha transição de carreira, uma das coisas que me segurou e foi minha alavanca foi o estilo de vida que eu queria viver. Eu queria ter, né, as famosas liberdades, eu queria ter liberdade de tempo, queria ter liberdade financeira e geográfica. Tanto é que eu estou aqui, né, meio de semana, estou trabalhando aqui do hotel, parei numa cafeteria antes de vir para cá, trabalhei um pouco lá. É isso que eu queria. Eu queria estar mais próximo da minha família, então eu almoço junto com meu filho, quando ele está em casa agora, que agora ele sai bastante. Né? Então, é isso que você pode escolher hoje. Então, antes de escolher, eu sempre falo assim, antes de escolher se é uma nova profissão, se você vai empreender o seu conhecimento, ou se você vai realmente empreender algo, né? Vai montar uma franquia e tal, pensa no estilo de vida que você está querendo viver, porque é isso que vai te segurar. Não adianta eu chegar para você e falar, não, realmente, deixa aqui teu chefe e vem aqui, ó, vem para cá e monta um negócio que você vai ser feliz. Só que ele vai trocar alhos por bugalhos, porque né, a rotina que ele tinha aqui, provavelmente ele vai ter aqui pior. E isso não vai abastecer a vida da forma como ele gostaria de viver, o estilo de vida que ele gostaria de viver. E aí o que acontece? Isso pega muito. E aí, provavelmente, ele vai deixar isso de lado e falar, não é isso mais que eu quero, vai entregar. Eu estava conversando um tempo atrás com um dono de uma rede de franquias, ele tem acho que 500 franqueados. E ele falou, Maurício, antes você tivesse falado isso para mim antes, e antes eu soubesse que tem esse tipo de orientação, porque eu evitaria de tanta gente entregando franquia depois de 2 anos. Porque a pessoa compra nesse impulso, ela não analisa os critérios, a gente chama aí de uma forma técnica, né, critérios para escolha profissional, ela não analisa esses critérios e quando ela vai para uma feira no impulso, porque ela aguenta mais o chefe, ela compra uma franquia achando que vai resolver os problemas, piora os problemas dela. Então, por quê? Porque ela não fez essa análise. Aí, o que ela faz? Ela entrega essa franquia de volta para mim. Para mim é péssimo, para ela é pior ainda, porque volta para onde estava com sentimento de frustração, né? Baixa, né, autoestima lá embaixo. Quer dizer, então, o segundo passo é esse, ter o mínimo de clareza. Terceiro passo, né, é justamente trabalhar esses seus critérios. O que seriam os critérios? Poxa, se eu tenho liberdade de escolha, de possibilidades, se pergunta o seguinte, poxa, qual ambiente de trabalho eu gostaria de ter para mim a partir de agora? Com que tipo de pessoa eu gostaria de estar trabalhando? Com que tipo de objeto, né? Isso aqui, microfone, câmera, isso são objetos de trabalho. Com que tipo de objetos que eu gostaria de estar trabalhando, né? Com que tipo de atividade, em que ramo de atividade e que tipo de retorno que eu espero, tirando de lado o retorno financeiro, que isso aí é o maior sabotador da vida das pessoas. Porque se você vive feliz, isso está mais que sacramentado e é piegas falar que você vai ter retorno sobre isso. Então, analisar esses critérios de uma forma racional, colocar no papel esses critérios. Esses critérios vão te dar uma luz se o melhor para você é empreender, montar alguma coisa, se o melhor para você é empreender seu conhecimento, prestar serviço, como se falava, se o melhor para você é ficar onde você está e só mudar de empresa. Então, esses critérios são importantes. Então, é isso, né? O principal motivo dessa mudança. Segundo, ter o mínimo de clareza. Para ter essa clareza, você avaliar os critérios. E, por último, né, usar a sua caixa de ferramentas, todos os seus aprendizados. Sim. Tudo aquilo que você aprendeu, você não tem que jogar nada fora. Porque tem muita gente que acha que tem que jogar fora. Vou começar uma nova carreira, já começa querendo deletar a conta de LinkedIn. E fala isso, assim, não, eu vou deletar meu LinkedIn, porque eu estou numa nova carreira, eu falo, não, vem cá, isso tudo é importante. O que você consegue transferir de aprendizagem, de bagagem, de competência para o que você vai fazer hoje? E às vezes é exatamente alguém vê o potencial numa história que você já teve, numa experiência que você já teve e te contrata justamente pelo seu passado, né? Isso que é o diferencial. Mas as pessoas não conseguem, ou eu estou nessa caixinha,
ou eu pulo para essa caixinha e tudo. amasso essa. Você falou, desliga a chave geral e acha que para mudar tem que fazer uma nova vida. Muitas pessoas falam para mim, Maurício, eu estou fazendo transição de carreira, mudei. O que você acha que eu preciso estudar? Aí eu pergunto, você já estudou? Não, eu tenho 3 MBAs. Sim. Tenho não sei o que, tenho não sei o que. Você não precisa estudar mais nada. Você só precisa entender tudo que você já aprendeu, o que você pode utilizar numa nova etapa da tua vida. E aí você não precisa gastar mais dinheiro. E muita gente com a crença de que precisa fazer uma nova graduação, né? Muito. É o que daí eu falo mais gente. Financeiramente. O que você vai fazer nesse meio tempo? Se vai depender de uma graduação, então você demora 4, 5 anos para estar com salário nível júnior ainda, né? E as pessoas acabam não tendo essa noção de que é possível você mudar sem necessariamente uma nova graduação no mercado. Inclusive, tem cursos rápidos, cursos online. Lógico. Eu mesmo, de psicologia, eu sou formada, não vou nem fazer conta, né, mãe? Eu sou formada há mais de 20 anos. Não façam contas, crianças. Mas, enfim, e hoje o que eu sei de psicologia, pouca coisa do que eu aprendi na faculdade. Sim. Tem curso que eu faço, curso de uma semana, de um final de semana, o seu curso mesmo, sua formação, que é algo que eu nunca tive, nem ninguém nunca vai ter dentro da universidade e que me dá a ferramenta suficiente. Lógico. Se eu quisesse começar uma nova carreira, eu teria condições. Então, é uma crença também. É uma crença muito grande. Que a gente precisa trabalhar. Precisa trabalhar e assim, eu vejo pessoas realmente picando dinheiro, né? Fazendo cursos que, inclusive, são cursos que não vão levar a pessoa para onde ela está. Então a pessoa pergunta assim para mim, que curso você acha que eu faço? Eu falo assim, aonde você quer estar daqui a 2, 3 anos? Não sei, então faz qualquer curso, pô. Entendeu? Sim. Compra qualquer livro, porque se você não sabe, compra qualquer coisa. E é o que acontece, né, Thaís? A gente vê, as pessoas falam para mim, vem fazer curso comigo e falam assim, mas Maurício, olha, eu já tenho 3 MBAs nessa área, já fiz curso de constelação familiar, já fiz reiki, já fiz não sei o quê, já fiz lá. Cara, agora você não precisa fazer mais nada, você precisa pegar esse conhecimento e colocar aqui. Na verdade, você não precisa, você já tem habilidade, talento e competências suficientes desenvolvidas para atuar. Então, as pessoas elas ficam perdidas até em quais cursos que ela faz. E aí acaba gastando dinheiro em curso que não vai te levar para onde você quer estar. Né? Se eu quero trabalhar na área de engenharia, eu tenho que estudar e fazer cursos que vão me levar, né, a ser um grande engenheiro. Então, esse é outro ponto, né, que é muito importante dentro dessa mudança. A pessoa entender que sim, ela tem uma caixa de ferramentas já com ela e que essas ferramentas, algumas podem ser utilizadas numa nova jornada, talvez outras não, mas isso é muito importante. Para que ela não caia nessa armadilha do ciclo vicioso do conhecimento, sim, né? Estudar e nunca entrar em prática. Exatamente. A armadilha do conhecimento é muito perigosa. Eu não sei, eu já tive síndrome de impostor. Então, eu achava que eu nunca estava pronta, né? Então, eu queria curso. Foi só quando eu falei, ok, vamos parar com os cursos e vamos ver o que eu posso aplicar na prática, foi que a minha carreira realmente deu um up e eu vi o quanto eu já tinha de ferramenta, o quanto eu não precisava mais de um curso. Claro que a gente está sempre aprendendo, faz parte, né? Faz parte. A gente daí já está falando de lifelong learning, sim, de que a gente precisa, o mercado inclusive demanda profissionais aprendedores. Sim, sem dúvida. Mas tem que, é o que eu falei, né? A gente tem que aprender com foco. Sim, perfeito. Né? Aprender com foco. Não é fazer qualquer curso, qualquer formação, né? Tudo que aparece, a gente faz tudo que aparece, né? Então isso mais atrapalha do que ajuda, né? A vida das pessoas, né? Essa carreira das pessoas. E como escolher também, Maurício? Porque a gente vê no mercado que você balança a árvore, cai coach de carreira, né? Você balançou ali. Na minha época não tinha coach de carreira. Eu fui uma das pioneiras a trabalhar com na área de recolocação. Foi. Eu sempre uso inclusive eu sempre uso nas minhhas apresentações a sua linda figura. Obrigada. Gratidão. Eu sempre falo de você. Sim. Mas e como a gente saber hoje, com tanto profissional aí no mercado, que parece que tem coach de carreira e tem mentor, agora a gente está falando carreira, muito de mentor, né? De carreira, a bola de da vez, né? que não estão prontas para o mercado. Sim. Como que a gente consegue diferenciar um bom profissional, alguém que de fato fala, não, vou confiar minha vida, minha carreira, vou confiar minha recolocação. Lógico. Como que a gente identifica? Porque com tanta gente e com a internet, né, que glamoriza tanta coisa, fica difícil você entender
Como escolher um bom profissional? Nossa, ótima pergunta. Muita gente até faz essa pergunta para mim. Maurício, eu quero contratar alguém para recolocação profissional. Como é que eu faço isso, né? Então, o primeiro ponto é entender, assim, óbvio, em todos os mercados a gente vai ter os profissionais que fazem da forma certa e os profissionais que fazem da forma errada. Em qualquer profissão a gente vai ter isso. E isso não vai ser diferente para coaches, para mentores, para orientadores, para consultores. O primeiro ponto é você identificar se realmente aquele profissional resolve o seu problema específico, né? Porque o que acontece nesse mercado é que existem muitos profissionais, eles ficam tão preocupados nessa questão, sou coach ou sou mentor? Sou coach, sou mentor ou sou consultor? Como é que eu me posiciono? Não, você não se posiciona por nada disso, essa é a realidade. Porque as pessoas estão um pouco lixando se você é coach, se você é mentor. Porque as pessoas querem resolver um problema. Ninguém acorda de madrugada, isso eu falo, né? Ninguém acorda de madrugada e fala assim, nossa, eu preciso de um mentor, eu preciso de um coach. A pessoa acorda de madrugada falando o seguinte, caramba, amanhã eu preciso ir para a empresa encarar aquele chefe que eu não aguento mais, o que eu faço na minha vida? Ou amanhã, cara, eu preciso buscar emprego, eu não sei por onde começar. Ou amanhã eu preciso mudar de carreira e preciso descobrir o que eu vou fazer, porque aqui eu sei que eu não quero ficar mais. Então, primeira coisa, se você vai contratar um profissional, esse profissional tem que entender da tua dor. E você precisa saber se ele entende da tua dor. E é muito simples. É só olhar o LinkedIn e o Instagram dele e ver se ele ajuda você. Porque um bom LinkedIn, um bom Instagram de um profissional que entende que ele resolve um problema, que ele é um resolvedor de problema, vai estar lá, isso declarado no LinkedIn dele, vai estar declarado no Instagram e ele vai ter conteúdos que ajudam as pessoas a resolverem aqueles problemas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sem dúvida, é a experiência desse profissional em termos de atendimento. Né? Porque o que aconteceu com muitos desses profissionais, eles vieram para o mercado, mas enveredado para a área de treinamentos e para a área de palestras. Ok, sem problema algum. E poucos passaram por atendimento, fizeram muito pouco atendimento ou nem fizeram atendimento. Né? Então, esse profissional não é o melhor para te atender. Então, né, dá uma checadinha nisso, conversar com pessoas que passaram. E isso você deve perguntar para o próprio profissional. Olha, você pode me indicar alguém que passou pelo teu processo? E aí você entra em contato pelo LinkedIn, é muito fácil de fazer isso, entra em contato, ou pede o telefone, e-mail, o que for, entra em contato e fala, e aí, como é que foi o processo? Foi legal? Não? Tem que fazer isso. Aliás, tem que fazer isso com tudo, né? Que a gente vai contratar. Sim, exatamente. Por que não vai ter que fazer isso para contratar um profissional? Você vai no dentista, você não vai pegar simplesmente porque o Instagram dele é bonito, né? Muito importante você conversar com alguém, que você vai fazer alguma cirurgia, alguma coisa, você não é? Né? Tem que conversar com alguém que fez. Porque não é... Depois, por último, talvez a certificação. Porque não é a questão mais de tanto de certificação. É importante você ter certificados, eu adoro os meus certificados, mas eles estão lá engavetados. Mas nunca ninguém me contratou e chegou assim, Maurício, me mostra o seu certificado de coach, me mostra o certificado de mentora, me mostra o seu certificado, você é pedagogo, pós-graduado em educação, não sei o que lá, me mostra os teus certificados. Nunca. Muito pelo contrário, as pessoas me contratavam e falavam assim, olha, a indicação do fulano de tal, porque, puxa, o filho dele, fulano de tal conseguiu um emprego, né? Uma vez eu fiz um trabalho para a Globo de recolocação profissional e foi legal que foi uma série, né, de encontros e para um programa da Globo e no final até a diretora me ligou e falou, Maurício, você não sabe, eu vou te dar uma excelente notícia, uma notícia não tão boa e uma excelente. Falei, qual é a não tão boa? É que estava programado para ir ao ar esse final de semana, vai no outro. Falei, tudo bem. E qual é a boa? A pessoa que você orientou realmente conseguiu um emprego. Olha que legal. Então é isso que vai fazer com que você seja indicado. Você resolva o problema de uma pessoa. Essa pessoa vai indicar outras pessoas. E você, enquanto contratante, tem que saber que essa pessoa realmente resolve os seus problemas. Por último, né, você vai perguntar de certificado. Agora, o que vai acontecer? Quando você, né, passar por essas etapas anteriores, você não vai nem perguntar do certificado. Não vai nem perguntar. Perfeito, perfeito. E uma outra orientação que eu dou para quem está fazendo transição de carreira, que muita gente fala, Thaís, eu recebi esses dias no LinkedIn um inbox de uma pessoa dizendo, eu ganho 1.000 e poucos reais por mês, eu falo em empreender, a minha família, eu já vejo os olhares, caras e bocas, né? Eu não tenho muito tempo e eu não tenho dinheiro para fazer cursos. Como? Né? Eu estou desesperada, não vejo luz no fim do túnel. E daí eu falei, olha, o que você pode fazer é eleja pessoas que vão ser seus mentores, né? Essas pessoas que você admira, essas pessoas que já são proeminentes na área em questão que você deseja mudar.
Cole nessas pessoas, dê depoimentos para essas pessoas, comente os posts dessas pessoas. E são pessoas que provavelmente oferecem programa de mentoria, cursos de formação, às vezes à distância. São pessoas que eventualmente estão promovendo, fazendo eventos. E quando surgir, você se oferece para trabalhar como staff nesses eventos, nesses cursos, porque é uma maneira de você estar próxima ali de alguém que você admira, uma maneira de você ver do lado de dentro, ver os bastidores. Então, você vai aprender, além do conteúdo, muito mais como que você entrega esse conteúdo e você não vai gastar. E fora que você fazendo um bom trabalho, de repente essa própria pessoa pode te indicar um dia para o mercado. É uma maneira de você começar também, principalmente quem não tem aporte financeiro para investir. Toda essa estrutura, né? É perfeito isso, né? Eu acho que você tem que ser humilde a esse ponto, né? De se colocar à disposição. Né? Tem muita gente que não vai por esse caminho, mas eu acho um caminho assim maravilhoso, né? E é por isso que eu falo, né? Network é muito importante, né? Era importante e agora nesse mais mundo, ainda. então, mais ainda. Por quê? Né? Primeiro, as pessoas, eu já fui patrão, né? E uma das formas de contratação que a gente usava era indicação. A gente quer, né? Principalmente porque era uma escola, então a gente precisava de pessoas que a gente pudesse, né, ter o mínimo de conhecimento, que a pessoa não ia trazer um problema para dentro da escola, porque eu trabalhava com um filho dos outros. Hoje eu tenho filho, eu sei quanto é precioso, você tem que ter um filho, sabe quanto é precioso um filho, né? Então a gente tomava muito cuidado. Então a questão do network, até para colocação, para recolocação e para transição de carreira também é muito importante a pessoa ter conhecimento de você. Né? Mais do que os seus diplomas, seus certificados, ter conhecimento de você. Depois ter conhecimento do que você pode ajudar ela de fato. Né? E aí o que você falou faz sentido para ela te conhecer mais de perto, né? Se coloca ali à disposição. Então, eu acredito sim. E para estudar, né, Thaís, a gente tem hoje aí os MOOCs, né, que são universidades do mundo inteiro e do Brasil também, que tem os cursos gratuitos que você pode participar. Está tendo muito evento gratuito, óbvio. Tem eventos na internet que não prestam para nada, mas tem eventos muito bons, tem conteúdo muito bom, como tem conteúdo que não presta para nada. Basta você aí selecionar. Mas hoje tem como você, sim, se capacitar de uma forma que você tem um investimento baixo, talvez até sem investimento. Agora, você falou uma questão que é muito, muito importante, que é essa, assim. Isso eu vivi muito, né? Eu quero fazer isso, mas meus pais e minha família... Não. E uma das coisas que eu falo muito para as pessoas que estão em transição de carreira, que me procuram, eu falo assim, Maurício, eu vou deixar minha empresa, que eu estou lá há 20 anos, tal. Você é casado já? Você já conversou com a sua mulher e com seus filhos? Porque, via de regra, numa transição de carreira, você mas provavelmente você vai dar alguns passos financeiros para trás. E isso, às vezes, pode acontecer de você ter que tirar o carro do teu filho, porque é um carro a menos. Você vai ter que limitar viagens, talvez vai ter que limitar restaurantes. Eles estão preparados para ir com você nessa? Eles acreditam que você realmente está precisando e vai dar conta de depois resgatar tudo isso? Eles estão com você nesse projeto? Porque quem tem família, isso é muito importante. E o peso de uma família numa decisão é muito importante. Né? O peso, por exemplo, dos pais na escolha profissional dos filhos, apesar dos pais não acharem que os filhos... Muito pai fala assim, mas meu filho, eu vou falar sobre carreira com ele, ele não dá nem bola para mim. Ele pode nem estar dando bola para você, porque provavelmente você está acessando ele na hora errada, né? Na hora que ele está saindo ali na porta para ir para a escola às 5 da manhã, você fala assim, você já escolheu o teu curso? Você vai deixar para quando? Para a última hora? Pô, que bela ajuda enquanto pai, né? Só que existem pesquisas mostrando que uma das coisas que os filhos mais valorizam nos pais é essa parceria para o processo de escolha profissional. Tanto é que eu tenho até um livro falando sobre isso. Né? Lá atrás eu escrevi um livro porque eu via a tamanha necessidade. E assim, eu tive uma experiência num projeto social no Morro do Piolho, em São Paulo. Eu levei um projeto de orientação para lá, só para a gente fechar isso, porque isso é muito importante. E comecei o projeto lá com 50 garotos. Daqui a pouco, na segunda semana, tinham 30. Na terceira, tinham 10. Aí fui falar com a coordenadora. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, sabe o que acontece? Aqui no morro, filho de pedreiro, pedreiro é. Filho de faxineira, faxineira é. Então, eles não têm aqui nem a chance de sonhar. E eles estão achando que você está colocando minhoca na cabeça dos filhos. Então, o cara, quando fala uma coisa dessa, pode ser que o pai dele esteja de fato influenciando ele nesse sentido e achando que como o pai dele não teve essas oportunidades e viveu num outro mundo,
né, diferente desses que a gente vê de possibilidade, ele acaba influenciando demais. E o cara acaba ficando inseguro em relação a isso. Então tem tudo isso envolvido dentro desse processo. Nossa, e daí? Como que foi? Não, aí o que eu fiz? Justamente eu comecei a convidar os pais Sim. para participar do projeto, para eles entenderem o projeto. Foi quando eu tive a ideia de escrever um livro para os pais, como é que os pais podem ajudar os filhos nesse processo Como de que é o escolha nome profissional. desse livro? Chama Influência Positiva. Pais Que e legal. filhos construindo um futuro de Eu sucesso. quero mais esse, então. Já vou te coloca fa- no meu box de é. livro. Pais e filhos construindo um futuro de sucesso. Justamente porque eu me deparei com essa barreira e para a garotada que também tinha grana, eu comecei a fazer o seguinte, a escola me contratava para palestra, eu falava, olha, eu faço palestra, mas eu gostaria que vocês também chamassem os pais. Sim. Porque não adianta, como eu falo para os meus alunos, se chegar um garoto, primeiro que ele não pode contratar o seu serviço como menor de idade, chegar um adolescente, chegar um pai ou uma mãe com um adolescente, os pais não tiverem de acordo com o resultado final do processo que você vai fazer, poxa, vai gastar dinheiro, teu tempo e não vai dar resultado. Então, ninguém aceita continuar o processo. Os pais precisam estar ok. Então, trabalhar os pais é muito importante. Perfeito. E Maurício, a gente já está chegando. Nossa, passou rápido. Não fala isso, Thaís. Não, mas tem tempo ainda. Para conteúdo bom, a gente estende o tempo. O que você deixa de orientação quando você fala assim de performance? O profissional que, de repente, aquele profissional que aparece nas empresas, aquele profissional que vai ser promovido, o profissional que vale ouro, né? O que tem de especial no comportamento, na visão dele? O que você enxerga aí nesse profissional que é um profissional de destaque? Eu acho que aquele profissional que vale ouro hoje, e as empresas obviamente já estão se dando conta disso, né, uma boa parte, é a questão daquele profissional que, além de ele ser uma grande pessoa, ele se relaciona bem com pessoas. Porque está mais que entendido que são as pessoas que fazem a empresa, não é a empresa que fazem as pessoas. São as pessoas que fazem resultado, não é só a empresa que faz o resultado. Então é muito importante a gente estar, né, ciente disso, apesar da gente ouvir mais gente falando disso, né, uma gestão humanizada, né, a gente precisa entender cada vez mais que são as pessoas. Né? E o fato delas serem mais produtivas ou menos produtivas significa, primeiro, pessoas certas nos lugares certos. Não existe outra regra mais importante que essa. Pessoas certas no lugar certo. E a própria pessoa entender se ela está ou não no lugar certo. Aí entra um pouco daquilo que eu falei dos critérios, né? Sim. Poxa, eu tenho que ser verdadeiro comigo, olhar os meus critérios. Aliás, eu acho que pouca gente para escrever isso. O que eu quero? Eu quero me relacionar com que tipo de pessoa? Eu quero trabalhar com que tipo de empresa? Quais são os meus valores? As pessoas não fazem isso sozinhas, esse mapeamento, quando deveriam, para saber se ela está no lugar certo ou não. Então, a produtividade, os resultados, tudo, significa pessoas no lugar certo. Né? E pessoas que entendem que elas estão no lugar certo, até porque ela também não pode né, fazer um desserviço para a empresa. Se eu sei que eu estou no lugar certo, o que eu tenho que fazer é falar, empresa, tchau. Porque eu já tive dos dois lados, né? Então eu entendo o lado de quem contrata e de quem é contratante. Então, do lado de quem é contratante, o cara tem que ser verdadeiro. Falar, não, eu não sirvo para a tua empresa. E do lado da empresa, falar, não, você também aqui não serve. Mas a questão central são pessoas. Acho que é isso. Legal. Ô Maurício, e agora para quem quiser fazer sua formação, mentoria, tá tudo junto e misturado, né? Tá com um programa gigante. Tô com um programa gigante, né, Thaís? Eu Sim, juntei todas as formações, né, de mentoria. Tá excepcional, parabéns, porque ficou incrível mesmo. Porque eu acredito assim, né, que não é questão da pessoa falar assim, eu vou fazer coach, eu vou fazer mentoria, eu vou fazer orientação, não. Né? Na verdade, você pode trabalhar com N abordagens, né? O importante é o resultado que você vai levar. Eu brinco até que você pode fazer até macumba. A pessoa conseguindo o emprego dela é o que ela quer, não importa o que você vai utilizar. Então, até porque a gente também está num mundo de possibilidades. Então, frente a esse contexto, o que eu fiz? Eu peguei as minhas formações de mentor de carreira, coach de carreira, orientador de carreira, trouxe para dentro de um programa chamado Master em Carreira, e esse programa, junto com esse programa, existe um processo de mentoria de 1 ano, porque eu quero que quem entre nesse programa realmente viva disso, porque a gente está precisando de bons profissionais no mercado. Agora, esse é um programa que aquele não passou, passou, viu, Thaís? Pois né? Não é só passar o cartão, né? Que já recebe o certificado. Não, porque é um programa que a gente pega na mão das pessoas, para que elas se tornem uma Thaís Targa. E é verdade, eu estou falando isso não para te agradar, mas eu uso você nas minhas apresentações, eu uso o seu modelo como uma ideia de negócio para as pessoas. Então a gente precisa de pessoas que querem ter uma ambição, sabe aquela ambição gostosa de crescer e viver disso? Não é aquela ambição de passar a perna nas pessoas. Então não pagou, entrou.
né? Não tenho nada contra isso. Aliás, eu tenho curso que você se inscreve e faz. Esse programa não. Nesse programa você passa por um processo de avaliação, você preenche uma aplicação e depois você passa por uma sessão estratégica com a minha equipe de 50 minutos, onde inclusive a gente vai ajudar você a ter mais clareza, definir seu posicionamento e vai mostrar para você o programa para você ser um especialista em carreira completa e dar conta de todos os desafios de carreira. Se você quiser o link desse programa, deixa aqui, ó. Eu quero que a gente passe o programa do Maurício aqui para você. A gente já passa o link, você me passa isso, depois. Aí aproveita para fazer uma sessão estratégica, mesmo que não vai ficar no programa, ganhou uma sessão aí de 50 minutos. Perfeito, ótimo. Uma oportunidade para você que quer mudar de carreira, já ganha uma sessão, você chama de sessão experimental. Sessão estratégica de carreira. Sessão estratégica de carreira. Maurício, para a gente finalizar, eu sempre peço uma palavra, assim, para você que veio até aqui, ó, hashtag, qual será a palavra do Maurício, hein? É a palavra que eu sempre uso e falo para todo mundo. E é a palavra que me segura até hoje, porque as pessoas falam assim, você já pensou em desistir? Milhares de vezes, quase todos os dias. O que me segura é essa palavra aqui, hashtag eu acredito, né? Acreditar, hashtag acreditar. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, no seu projeto, naquilo que você vai fazer. Você precisa se vender, você precisa se comprar. Se não acontecer isso, se você não acreditar, a chance de você, uma hora, falar, não, eu vou desistir mesmo, é muito grande. Então tem que acreditar. Perfeito, Maurício. Gratidão por você ter vindo aqui, ó. Hashtag acreditar, eu acredito, tá? Gratidão também por tudo que você fez aí na minha carreira. Você é uma pessoa, assim, um querido, além de ter essa humildade, essa sabedoria, é um profissional aí que entende muito do mercado, é minha referência. Gratidão. E gratidão a você que esteve aqui com a gente até o final, até o nosso próximo vídeo. Um beijo.